Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer aqui uma aula sobre hereditariedade. Esse tema é um tema, acredito, bastante diferente para vocês, com alguns conceitos e alguns termos que vocês não estão muito familiarizados, né? Não é muito comum falar alguns nomes aí no dia a dia. Então acho uma aula que é, vai anteceder aí os conceitos que nós vamos trabalhar, mas eu espero que nós possamos, além da videoaula, desenvolver algumas aulas lá no Google Meet para poder vocês tirarem dúvidas, enfim, participarem e assim adquirir um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, tá bom? Bom, hereditariedade, acredito que é um tema que suscita muita curiosidade nas pessoas, afinal de contas, as pessoas têm muitas perguntas em relação ao tipo de sangue, por que o pai tem, a mãe tem um tipo de sangue, o filho tem um outro determinado tipo de sangue, enfim, sobre as características, porque um casal de olhos castanhos tem um filho de olhos azuis e não teve nenhum problema, isso é natural, né? Essas perguntas que surgem aí, e, enfim, que tem tudo a ver com a questão da hereditariedade, né? Que é uma área da ciência chamada de genética que estuda essa parte aí da matéria. Então, nós vamos trabalhar esse tema hereditariedade. Espero que vocês tirem dúvidas aí na nossa próxima aula que nós desenvolveremos lá no Google Meet. Bom, uma das coisas que as pessoas observam muito é essa questão de como muitas vezes os filhos são idênticos ou, vamos dizer assim, muito parecidos com seus pais ou as suas mães, filhas, enfim, né? Então peguei aí algumas personalidades e os seus respectivos filhos aí e a gente vê quantas semelhanças, né? Como são parecidos, né? Então, lógico que pegamos pessoas aí que são famosas para que vocês possam, que vocês conheçam, né? Mas isso acontece não somente aí no mundo dos famosos, vamos dizer assim, mas com muitas pessoas que os filhos são muito parecidos com seus pais, ou às vezes nós temos totalmente o contrário, né? Filhos que não têm características físicas que a gente não consegue ver semelhanças com seus pais. Bom, isso é explicado na questão da hereditariedade. É, a área é a genética, nós vamos ouvir falar dos cromossomos, genética é a área que estuda. Os cromossomos é a carga genética que nós recebemos dos nossos pais, né? Então, por exemplo, nós, a espécie humana, por exemplo, temos 46 cromossomos. Cada espécie de ser vivo, ela tem um número X de cromossomos, né? Então, por exemplo, vou aqui lembrando de cabeça agora o cavalo, por exemplo. Se não me engano, são 66 cromossomos e assim vai, né? Então, toda espécie, seja animal ou vegetal, ela tem um número de cromossomos. Bom, e DNA? O que é o DNA? É essa genética, né? Essa carga, essa proteína genética. Na verdade, o nome DNA é derivado é uma sigla derivada do nome, porque na verdade é um ácido, se chama ácido desoxirribonucleico, um baita de um palavrão, né? Fica até mais simples aí chamar pela sigla que é o famoso DNA. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a área que estuda a hereditariedade é chamada de genética. É o ramo da ciência, né, da biologia, que estuda como são passadas essas características de pais para filho ao longo de um tempo, ao longo das gerações. Essa origem da genética, ela não é uma coisa atual. Ela, lógico que ela passou por diversos caminhos para chegar no que temos hoje como genética, mas desde muito tempo atrás já surgiram várias curiosidades sobre como era possível acontecer algumas coisas em relação à hereditariedade. E isso vem desde lá, os filósofos gregos já estudavam e já divergiam em relação às ideias que eles tentavam explicar sobre a hereditariedade, né? Então, os filósofos gregos mais conhecidos aí são os primeiros a desenvolver ideias desse tipo. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Três filósofos, por exemplo, onde o primeiro, Alcmeon, ele acreditava que os homens e as mulheres tinham sêmen e que o sêmen era originado do cérebro. Olha só que coisa, né? E para eles, assim,
o sêmen de um dos dois era mais forte. Então o que acontecia? Se o sêmen do homem fosse mais forte, nasceria um menino. Se o sêmen da mulher fosse mais forte, nasceria uma menina. E se por acaso o sêmen dos dois tivessem força, assim, a mesma proporção de força, de preponderância, né? Preponderância de força ali no sêmen, ele nasceria uma criança com hermafroditismo, ou seja, com os dois sexos. Olha que coisa meio maluco. Depois, um outro filósofo, né? Ele diz que, na verdade, o calor do útero da mulher é que definia o sexo do bebê. Então, se a mulher tivesse o útero bem quente, nasceria um homem. E se fosse um útero frio, nasceria uma mulher. Enfim, cada um deles tinha a sua ideia de que se a mulher tivesse a criança formada num determinado lado, a parte formadora da mulher ali no útero fosse no lado, por exemplo, direito, seria menino, se fosse no lado esquerdo, seria menina. Então, para vocês verem como que as ideias elas eram baseadas em muitos fatos que não tinham nenhuma lógica genética de verdade, né? Bom, então a primeira ideia que se aproxima um pouco do que nós temos hoje como genética, a primeira ideia que surge um pouco parecida seria a ideia de Hipócrates, um pouco parecida. Hipócrates é um filósofo considerado aí o pai da medicina, né? E ele sugeriu a hipótese da pangênese, que cada parte do corpo humano teria uma partícula ali chamada de gêmula que seria transmitida de um para dos pais, por exemplo, ou do macho, da fêmea para o seu filhote, por exemplo, né? Ou os pais para o filho. E isso explicaria a semelhança que existiria entre eles. E essas teorias elas perduraram por muito tempo. Aristóteles ele não concordava muito com as ideias de Hipócrates. E Jean-Baptiste Lamarck, que é um francês que ele... agora me pegou, acho que é isso mesmo. Ele, que é considerado aí o pai da biologia, ele também ia por essa ideia aí, né? E o Charles Darwin, aí, conhecido por causa da teoria da evolução, ele também era adepto dessa ideia de Hipócrates, né? E aí, mais tarde foi comprovado que não era bem desse jeito. Então passaram N cientistas, N homens que contribuíram aí para a formação da questão da ideia de hereditariedade, da genética, mas eis que surge um cientista aí, um filósofo também, ele foi biólogo, foi botânico, é um cara que eu falo que estudou muito, né? Ele era biólogo, era botânico, um monge, e ele era um estudioso da questão da hereditariedade. E foi através dele que se descobriu realmente a ideia da genética, né? Então ele é considerado o pai da genética, que é o Gregor Mendel, um austríaco, né? Ele nasceu na Áustria e ele, além de ser esse religioso que ele era, ele tinha uma vocação muito grande para a área da ciência e ele acabou descobrindo a ideia da genética através de estudos com ervilhas, né? Então ele é criador aí da primeira e da segunda lei de Mendel, que mostra como funciona essa ideia da hereditariedade vinda através dos genes, ou seja, do material genético transmitido de geração para geração, tá? Bom, o Gregor Mendel ele fez esse estudo com ervilhas e foi muito interessante que ele fazia vários estudos com as ervilhas. Então ele começou a fazer um cruzamento da parte genética das ervilhas, porque as plantas também dá para se fazer o cruzamento delas, de ervilhas de cor amarela com ervilhas de cor verde. E aí ele percebia que na próxima linhagem, se vocês olharem aqui na linha de baixo, né, só desse cruzamento das ervilhas amarelas com ervilha verde, nasciam somente ervilhas amarelas. E era estranho, porque se tinha uma ervilha verde, porque só nasciam ervilhas amarelas. Então ele começou a fazer um novo teste. Ele pegou as filhas, ou seja, a geração que tinha saído, a gente chama isso de geração F1, e ele fez então a autofecundação dessas ervilhas que tinham nascido das primeiras. Então ele pegou essas amarelas, que era a mistura das anteriores, e fez a fecundação cruzada entre elas. E aí o que aconteceu?
nasceram aproximadamente 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Ou seja, a característica genética ela não se apresentou na primeira geração, mas se apresentou na geração seguinte. Isto, para a gente fazer só uma leve comparação, seria mais ou menos para nós analisarmos uma situação, por exemplo, de um avô ou uma avó, né, tem o olho azul, os seus pais não têm e você tem, por exemplo. Né? Então, ou seja, essa característica ela pulou uma geração, mas ela apareceu novamente porque esses genes carregando essa característica, ele estava presente no filho, né? no caso o pai de vocês, um exemplo. Né? Então, essa foi a primeira ideia, chamada de primeira lei de Mendel, que foi desenvolvida. Tá? Bom, uma coisa interessante, como ele descobriu isso? Primeiro, ele teve muita curiosidade, então ele era um cara curioso, né? Ser curioso nos leva a aprender algo. Se a gente tá tudo lá acontecendo e para a gente não ter curiosidade nenhuma, não ter interesse em saber sobre aquilo, simplesmente eu não vou aprender sobre aquilo. Segundo, ele estudou muito, então ele teve um hábito de estudo, ele foi para pesquisar, ele foi praticar lá, né, experimentos, ele foi estudar. Mas em terceiro, ele foi paciente. Tão paciente, gente, que tem uma coisa triste nessa história. Ele não foi considerado o pai da genética em vida, ou seja, só deram os valores, só deram importância de fato para os estudos que ele fez após o seu falecimento. E ele nem ficou sabendo que ele foi considerado o pai da genética de fato, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, com esses 3 itens aí? Para nós aprendermos de fato, olha, pode o professor ter uma didática maravilhosa, pode, como diz aí, né, chover canivete, que não vai acontecer. A gente precisa ter curiosidade, a gente precisa estudar e a gente precisa ter paciência. Muitas vezes as coisas não dão certo porque é que a gente quer fazer um atalho. Por exemplo, né, hoje eu conversei com alguns estudantes que fizeram uma atividade para avaliação e alunos que poderiam tirar assim, notas excelentes. E tiraram 5, 6, né, 4. E aí eu perguntei, mas e aí, vocês assistiram a videoaula até o final? Ah não, professor, eu quis ir rápido. Ou seja, eu só assisti 2 minutos e já fui tentar responder a atividade. Ou seja, não foi paciente, não teve ali o interesse de ver aquilo até o final, ter um pouco de calma para depois ter o melhor aproveitamento. E quando eu falo de aproveitamento, eu não estou falando simplesmente de uma nota, mas de aprender mesmo, de desenvolver de uma melhor forma a aprendizagem. Bom, vamos voltar então, vamos ver alguns conceitos aí relacionados à genética, né? Bom, primeiro, entender o que são os cromossomos. Os cromossomos é essa herança, essa carga genética total que nós recebemos dos nossos pais. Para vocês terem ideia, nós temos 46 cromossomos, porque na fecundação, na hora que juntou lá o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, essas células sexuais, esses gametas reprodutivos, carregavam só metade. Então eles tinham 23 cromossomos de um lado, 23 do outro. Quando se fundiram, formou um indivíduo, formou células com 46, que forma a nossa existência com 46 cromossomos. Professor, pode acontecer de nascer com um cromossomo a mais ou a menos? Pode, mas isso causa anormalidades, que são chamadas então de síndromes. Por exemplo, eu vou dar apenas um exemplo. Quando uma criança nasce com um cromossomo a mais, em vez de 46, nasce com 47, ela desenvolve uma síndrome, conhecida como síndrome de Down, que com certeza todos vocês conhecem. É um indivíduo que nasceu com um cromossomo a mais, uma deficiência de cromossomos, como se fosse um exemplo assim mais simples, uma mutação cromossômica. Então não formou os cromossomos de forma correta, tá? E os genes? O que são os genes? Os genes estão dentro dos cromossomos. São partículas menores ainda que carregam determinadas características. Então, se vocês olharem no desenho aqui embaixo, esse exemplo parecendo um X é a representação dos cromossomos. E aí quando você olha aqui dentro, você está vendo as corzinhas verde, por exemplo, aqui, elas estão representando, exemplo, a cor dos olhos. São genes.
Depois, mais embaixo, tem uma mais pro tom de avermelhado, meio rosado aqui, representando o tipo sanguíneo. Mais embaixo, num tom mais azulado, meio roxo aqui embaixo, é a cor dos cabelos. Então, quando esses cromossomos se pareiam, vamos dizer assim, eles estão ali alinhados, a gente chama eles têm as mesmas características, nós chamamos então eles de cromossomos homólogos. E os genes, quando eles são correspondentes à mesma característica, cor dos olhos, cor da pele, altura, ali quando eles são paralelos e eles são carregando a mesma característica, nós chamamos então eles de genes alelos. Bom, eu acho importante que nós tenhamos um momento para retomar isso, porque não é tão simples pegar todos esses conceitos em apenas uma videoaula, mas vamos continuar em frente. Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Esses genes, esses cromossomos, eles podem ser iguais ou diferentes. Então vamos olhar aqui em cima, essa primeira imagem aqui. Cada risca aqui está representando um cromossomo. Como eles carregam para as mesmas características, são iguais para as mesmas características, então nós chamamos eles de cromossomos homólogos. E dentro deles vai ter o gene para uma determinada parte do corpo. Então, por exemplo, vamos supor que esse de cima aqui seria gene para a cor dos olhos. E os dois estão iguais, não são? Então, quando os dois são iguais, nós chamamos então esses genes de homozigoto. Vamos olhar o de baixo. O de baixo talvez seria, por exemplo, para a cor do cabelo. E aí você tem um de uma cor e outro de outra. Aí você pensaria o quê? Como eles são diferentes, eles são heterozigotos. Os genes são diferentes. Aqui é o grande segredo para entender genética. Primeiro, vamos entender o conceito. A palavra homo significa igual. A palavra hétero significa diferente. Então vamos dar um exemplo aqui com a ervilha novamente. Mendel pegou uma ervilha amarela e cruzou com uma ervilha de cor verde. E aí só nasceram ervilhas de cor amarela. Isso significa que o amarelo é dominante. Por quê? Porque se nasceu só amarela, dominante é a característica amarela, né? Então, esse que é amarela, ele chamou então esse gene por letra maiúscula. Vamos dar um exemplo aqui, azão, azão. E aqui era verde, ele chamou de azinho, azinho. Como eles são iguais aqui, os azão, azão, ele é homozigoto, esses genes são homozigotos. Como esse aqui também são iguais os dois, também são homozigoto. Só que a diferença é que o azão é dominante. Por que ele chamou de dominante? Porque ele viu que saía mais cor amarela. E o que não é dominante, ele chama então de recessivo. Mas olha só o que acontece. Quando vai ter a reprodução, o gameta não leva todo os genes, ele leva a metade ali, né? Então, por isso que nós recebemos metade do pai e metade da mãe. O espermatozoide só vem com a metade e o óvulo vem com a outra metade, que se completam. Então, quando cruzou lá a plantinha amarela com a plantinha verde, ervilha, olha o que aconteceu. Juntou o primeiro gene daqui com o primeiro de cá. Então, nasceu uma ervilha azão, azinho. Depois de novo. E aí fui juntando azão com azinho do outro lado. As combinações deu tudo o quê? Azão, azinho. Apesar de ser de cor amarelo, elas não são mais homozigotas. Elas têm os genes o quê? Diferentes. Ó, azão e azinho. Então elas são heterozigoto. Apesar de ser amarelo, elas são heterozigoto. É isso que faz com que ela possa ter ervilhas verdes. Porque ela leva o gene recessivo para a cor verde. Então, é aí que está o segredo. Então, vamos olhar agora essa imagem aqui de novo, tá bom? Então, ela pegou de novo azão, azão, azinho, azinho, fez o cruzamento, nasceu tudo ervilha, azão, azinho. Agora, quando eu pego ervilha, azão, azinho, olha, que é amarela, ó, que agora é heterozigoto. Então, olha, vamos olhar aqui a imagem, ó, a segunda linha. Azão e azinho, cruzada com outra que é azão e azinho. Como é azão com azinho, é heterozigoto, porque é diferente. Quando eu pego azão de um lado com azão do outro, nasce ervilha azão, azão, amarela dominante. E homozigoto. Quando eu pego agora, primeiro aqui de novo, azão com o azinho,
vai nascer azão, azinho, amarela, só que dessa vez agora é heterozigoto, não é mais igual, são diferentes. A primeira saiu iguais. Se eu pegar azinho com azão, vai dar azinho, azão. De novo, heterozigoto. Mas se eu pegar azinho com azinho, vai na cervilha azinho, azinho. Ou seja, apareceu o gene, os cromossomos aqui, os genes homozigoto, mas agora recessivo. Por isso aparece de novo a cor verde. E por isso que a gente tem 75% de amarelo e 25% verde. Mas olha que coisa legal. Aqui é homozigoto, na segunda heterozigoto, na terceira heterozigoto e na última homozigoto. E por que verde? Porque é o recessivo. E foi assim que Mendel vai lá e descobre como a característica hereditária era passada, e daí surge a primeira lei de Mendel. Depois vem a segunda lei de Mendel, enfim. Mas para a gente entender, a ideia é essa, tá bom? Volto a dizer, precisamos ter uma aula no Meet para que vocês tirem todas as dúvidas. Para a gente encerrar, vamos para o último conceito aqui. A ideia do que é genótipo e o que é fenótipo. Genótipo é a nossa herança genética, é aquilo que a gente recebe nos nossos genes e que a gente não muda. Se eu fizer um exame de DNA, fizesse um exame de DNA em vocês agora, com 13 anos, 14 anos de idade, e fizesse um exame de DNA em vocês com 1 ano de idade, é o mesmo. E se fizer com 80 anos, quando vocês tiverem 80 anos, é o mesmo. Genótipo a gente herda na característica genética. Ponto, acabou. Agora, o fenótipo, qual a diferença? O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, só que ele é a característica que eu vejo, externa. É aquela aparência que se manifesta. Então, o fenótipo, ele pode ser alterado, sabia? Por exemplo, você tem a cor de pele bem clara, mas se você fica mais tempo ao sol, você vai se tornar mais bronzeado do que o seu irmão, por exemplo, que às vezes tem o mesmo tom de pele. Então, por que acontece? O genótipo continua o mesmo, mas o fenótipo foi alterado. Então, eu vou dar exemplo aqui. Você tem o cabelo castanho. O seu genótipo foi para cabelo castanho. Mas aí você vai lá e pinta seu cabelo de loiro. Você vai estar loiro e resolve ficar loiro a vida inteira, sempre pintando o cabelo. Você muda o seu fenótipo, que é a característica que se manifesta, mas o genótipo você não altera. Ele continua sendo exatamente o mesmo. Então, o genótipo não altero, ele é a característica genética que eu recebo, e fenótipo é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu estou vendo. Só que o fenótipo, ele tem a influência do ambiente. Eu vou dar um exemplo com o último slide aqui para a gente fechar. Então, essa imagem desse garoto aí. Você está vendo que está dividido no meio, ele recebeu ali um genótipo, uma carga genética dele, e essa carga dele não muda. Mas se ele levar uma vida onde ele faz exercício físico, tem uma alimentação bacana e tal, ele possivelmente vai manter aquele genótipo que ele tinha para o corpo dele ter uma certa desenvoltura. Porém, se ele levar uma vida com uma alimentação totalmente desregrada, só no sofá, jogando videogame, no computador, não fazendo nenhuma atividade física, enfim, ele tem uma tendência a mudar o seu fenótipo, ou seja, acabar adquirindo uma obesidade. Então, ele não carregou o gene para isso, mas ele desenvolveu pelo fenótipo. Então, eu vou dar exemplo, muitas vezes os pais não têm características de obesidade e o filho desenvolve muitas vezes causada pelo próprio estilo de alimentação, o próprio estilo de vida que pratica. Desculpa. Então é isso, pessoal. A ideia de genótipo e fenótipo é essa. Bom, eu gostaria que, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, teremos mais aula, continuaremos a falar sobre esse assunto. Depois, possivelmente, a gente vai falar do tipo sanguíneo. Vamos falar o que determina de fato o sexo da criança. Daquelas teorias que eu falei lá no começo, dos filósofos, na verdade, quem determina o sexo da criança é o homem.
Porque o homem ele carrega o gene X e o gene Y. A mulher só carrega o gene X e o gene X. Se eu pego o X do homem com o X da mulher, a criança nasce o quê? XX, nasce uma menina. Mas se pega lá no gene Y do homem com o X da mulher, a criança nasce XY, menino. Então o responsável pelo sexo da criança é o homem, porque ele carrega o gene X e o gene Y. Entenderam? Então aquelas teorias todas lá que nós vimos lá atrás, ela é explicada na genética aí, depois eu vou explicar melhor por que chamaram de X, por que chamaram de Y, enfim. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, queria lembrar vocês que todos esses assuntos, como nós não temos as nossas aulas presenciais, é importante que vocês pesquisem quando vocês tiverem uma curiosidade, quando vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o assunto, né? A intenção da videoaula é facilitar, mas você precisa ler o que você puder sobre o assunto, estudar, enfim, ter um interesse de desenvolver essa aprendizagem também, tá bom? Eu fiz uma pesquisa com os estudantes que eu participei hoje no Google Meet e eles acharam legal a ideia de, depois da videoaula, a gente compor com uma aula de novo para poder tirar as dúvidas, tá bom, pessoal? É isso aí, espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima, fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês.